Caro cliente, bem-vindo ao CareTrack, o sistema de telemetria desenvolvido pela Volvo para lhe auxiliar no gerenciamento de sua frota ou equipamento. Durante a assinatura do contrato de uso do sistema CareTrack, você receberá um usuário e senha para poder acessar o portal de gerenciamento remoto. Ao acessar o portal, através do endereço www.caretrackvolvo.com, será solicitado o usuário, no caso o e-mail cadastrado, e senha. Após esse procedimento, você terá acesso ao mesmo. A navegação pelo site é simples e intuitiva. Após carregar a página, é possível observar na parte superior o menu principal. Este menu principal também está presente no lado direito, porém apresentando os submenus existentes em cada menu principal. Do lado esquerdo temos um outro menu, onde é visualizado os equipamentos cadastrados. Nessa parte superior, observamos 3 pequenos ícones, onde a visualização dos equipamentos é definido conforme está mostrado. No primeiro ícone, podemos observar os equipamentos através de grupamento personalizado. No segundo ícone, é possível verificar os equipamentos e visualizar os equipamentos através do modelo. E o terceiro ícone, é possível visualizar o veículo, as máquinas, através do seu status. Motor desligado, motor ligado, equipamento que por algum motivo o sistema de telemetria ainda não conseguiu rastrear, e máquinas com mais de 4 dias com motor desligado. Voltando para o primeiro ícone, no grupo personalizado, podemos, dependendo da quantidade de equipamento, da localização geográfica em que o equipamento se encontra, personalizar a visualização destes equipamentos. No caso aqui, os equipamentos estão definidos e personalizados pelo próprio nome de cada proprietário. Vamos clicar neste primeiro ícone aqui, onde tem aqui a caixa de seleção. Quando clicamos, ele fica nessa cor mais escura, marrom, e vamos clicar no primeiro menu, mapeamento e rastreamento. Neste momento, todas as máquinas vão aparecer no mapa. Ok, para esse nosso exemplo aqui, nós temos 3 equipamentos que apareceram aqui no mapa. Ok? Se nós quiséssemos apenas identificar um equipamento, vamos na segunda caixinha aqui, desmarcamos o equipamento e vamos marcar um equipamento aqui em questão. Essa escavadeira EC240. E vamos atualizar o mapa. Pronto. Neste momento, apenas vai aparecer evidenciado no mapa este único equipamento. Se quisermos apenas apresentar 2 equipamentos, podemos deixar essa clicada, apertamos na tecla Ctrl e arrastamos para baixo para poder identificar. Veja que agora eu consigo visualizar 2 equipamentos. Volto a repetir, o procedimento é simples. Clicamos na tecla Ctrl e com o mouse clicamos na máquina que queremos evidenciar. Vamos desmarcar todas as máquinas novamente. Vou clicar na mesma escavadeira e vou atualizar.
Ok. Ao clicar na máquina que aparece no mapa, vai aparecer uma caixa de diálogo aqui. Aqui tem algumas informações importantes. O nome do equipamento e do cliente, o tipo de máquina, o chassi do equipamento, o número de série, a localização geográfica, ou seja, o endereço, a latitude e a longitude. Ao clicar em informações da máquina, irá aparecer um menu lateral. Neste menu lateral, vai indicar, vai mostrar, por exemplo, os dados relevantes para este equipamento, tais como tipo de equipamento, o nome, como já falamos, a última atualização, que neste caso aqui foi no dia 8 de 3 de 2013, às 15 horas. Ou seja, o satélite de rastreamento CareTrack conseguiu coletar as informações nesta data. Isso significa que esta foi a última leitura desse equipamento. As horas totais da máquina, ou seja, esse equipamento atualmente está com 3.413 horas. Existe uma estimativa anual estimada de 2.376, ou seja, essa máquina está trabalhando aproximadamente 2.400 horas por ano. Ok? E o status no qual a máquina se encontrava quando o satélite fez a leitura do equipamento, ou seja, na hora em que o sistema CareTrack rastreou e fez a coleta das informações, o motor estava na situação ligado. Ao clicar no segundo botão aqui em evidência, nós vamos verificar algumas informações importantes, que são o resumo do equipamento. Aqui tem uma série de dados no qual foi cadastrado o nome do cliente, quem é o responsável, enfim, uma série de dados importantes aí como coleta de informações. Vamos voltar aqui ao rastreamento novamente. Clicamos no menu rastreamento. O sistema CareTrack ele nos dá a oportunidade de fazer uma cerca geográfica para esse equipamento. Ou seja, se o equipamento está definido que ele deve trabalhar num raio de 3, 5, 10 quilômetros, você pode definir essa cerca geográfica e no momento em que o equipamento sair dessa cerca definida virtualmente, o proprietário será comunicado através de uma mensagem via SMS ou via celular. Vamos verificar como funciona. Clicamos na aba Limite Geográfico Virtual. Ao clicar em Limite Geográfico Virtual, aparece aqui alguns menus e algumas informações do equipamento aqui embaixo. Veja que neste momento não temos nada, temos apenas o equipamento, mas não está definido nenhum limite geográfico. Vamos clicar em Limite Geográfico Virtual. É através deste ícone que nós vamos adicionar um limite pré-definido. Clicamos em Adicionar. E neste momento nós precisamos definir um nome para esse limite geográfico. Por que precisamos definir o nome? Imagine que você tenha na sua frota 10 equipamentos e que cada equipamento trabalhe numa região distinta. Portanto, você não pode definir um único limite geográfico para todos os equipamentos, porque estão em regiões diferentes. Então, cada equipamento tem que ser o seu próprio único limite geográfico definido, porque depende de região para região. Neste caso, nesse exemplo aqui, vamos colocar aqui como limite 1. E vamos definir o ponto que nós queremos. Primeiro nós temos aqui um raio. Vamos definir aqui um raio de 3 km para que esse equipamento possa trabalhar. E clicamos aqui, selecionar ponto central. Veja que está aqui, nós vamos clicar no equipamento em cima dele
E automaticamente, ó, já se criou um círculo, ok? Ou seja, a máquina dentro deste raio não poderá sair. Poderíamos diminuir o raio. E damos ok. Pronto. Nós podemos diminuir o raio se quisermos depois dessa operação. Podemos dizer que essa máquina tem que trabalhar no raio de 1 km. Feito isso, nós temos que definir os dias e as horas que o equipamento tem que trabalhar dentro desse raio. Vamos imaginar que essa máquina trabalhe de segunda a sexta nesta área e que no final de semana ela seja removida para uma outra área. Então nós definimos o seguinte, ó, na segunda-feira essa máquina irá trabalhar, hipoteticamente, das 6 da manhã. Clicamos aqui, ó. Na segunda-feira, aqui em cima. E salvamos. Pronto. Veja aqui, vamos voltar aqui em editar para verificar como ficou o mapeamento. Então veja aqui, definimos um limite geográfico com um raio de 1 km e os dias e as horas no qual o equipamento vai estar dentro dessa cerca virtual geográfica. Muito bem. Criamos um limite geográfico, porém ainda não atribuímos ao equipamento. É o segundo passo. Então vamos clicar aqui, ó, anexar. Ok? Nós estamos que entender que nós deixamos em evidência este equipamento, neste caso aqui uma IC240. Neste momento aqui, ó, não temos nenhum limite disponível para esse equipamento. Nós vamos anexar a ela, ó, limite 1, e vamos aplicar. Pronto. Aplicamos o limite a este equipamento. Vamos ao mapa. Vamos clicar aqui, ó, mostrar todos os equipamentos no mapa, selecionar máquinas na exibição do mapa e neste caso aqui, ó, mostrar limite geográfico virtual. Clicamos nele. Ok? Quer dizer, ó, este é o limite geográfico no qual o equipamento se encontra. Se esse equipamento sair deste raio, dentro daquele horário e data pré-definida, o cliente será, ou a pessoa a quem foi atribuída, irá receber um aviso através de SMS ou e-mail, conforme definido. O limite temporal, ó, terceiro ícone deste submenu, segue a mesma sistemática. Porém, enquanto que no limite geográfico você define uma área física e geográfica, no limite temporal você não define uma área específica geograficamente, e sim o horário que o equipamento deverá trabalhar. Então vamos pegar aqui um exemplo. Adicionar, não temos nenhum. E neste aqui é a mesma coisa. Aqui, volto a dizer, não tem atribuição para a parte geográfica, apenas para o tempo. Então, se nós definirmos que o equipamento irá trabalhar de 8 a meio-dia e de 2 às 6, de segunda a sexta, nós temos que fazer essa correção aqui. Caso o equipamento esteja trabalhando às 19 horas e foi pré-definido que esse equipamento deveria trabalhar até às 18, o cliente automaticamente irá receber um alerta de que aquele equipamento que deveria estar trabalhando até às 18 horas está trabalhando até às 19, até às 20 horas. Ou seja, trabalhando fora de um horário pré-estabelecido. No terceiro submenu, relatório de status, é possível visualizar o nível de combustível para esse equipamento.
Neste caso aqui, o nível de combustível nesta data era 60%. Ao passar o mouse sobre essa figura, vai indicar o nível de combustível que estava nessa data. Podemos colocar outras datas, clicando no lado. Vamos colocar aqui última semana. E ele vai mostrar aqui, ó, o nível de combustível em todos esses períodos. Esses dados eles podem ser convertidos e tabulados através de uma planilha Excel. Ao clicar nesse ícone, ele vai fazer um download dessas informações via planilha Excel ou clicando aqui via PDF. O segundo menu principal na parte superior é relatório de operação. Em relatório de operação, nós temos algumas informações tais como hora diária, utilização das máquinas, relatório de máquina, produção e turnos de trabalho. Produção e turno de trabalho dificilmente vai ser utilizado por uma série de fatores que iremos ver mais à frente. Horas diárias. Nesse submenu aqui, horas diárias, é possível verificar que este equipamento que está em evidência, tá? No caso, nós estamos analisando aqui um período que vai do dia 3 de 3 a 10 de 3, ok? Então, o que é que observa-se nessas informações aqui? Que o motor ficou ligado 5.4 nesta data e ficou desligado 18.6 horas. Aqui ficou trabalhando, né, com o motor ligado, não trabalhando, mas com o motor ligado 10.8 horas versus 13.3 horas com o motor desligado. E assim sucessivamente. Se clicarmos aqui nesse ícone ao lado, ele vai mostrar o status do dia todo, de como é que se deu esse processo. Então, ó, o motor foi ligado às 6h57, tá? E ficou em marcha lenta nesse período, motor desligado neste período aqui, das 7h46, em marcha lenta novamente nesse período, e o motor foi desligado às 12 horas, 19 minutos e 52 segundos. Vamos retornar. Assim podemos fazer de cada período, estratificar. Vamos pegar mais esse exemplo aqui. Ele aqui dá todas as informações, da hora que o motor foi ligado, que o motor entrou em marcha lenta, motor desligado e assim sucessivamente. Estas informações também elas podem ser salvas e feito um download através de uma planilha Excel. É possível também colocar outros períodos, como ontem, da última semana, ou do último mês, ou do nosso caso aqui, definir uma data pré-estabelecida. No segundo submenu, utilização da máquina, nós vamos verificar aqui como este equipamento foi utilizado. Então, aqui aparece a coluna identificando o equipamento, o chassi do equipamento. Essa máquina, nesse momento, teve um consumo de combustível da ordem de 22,6 litros por hora, este equipamento. E durante o período em que a máquina ficou ligada, ela trabalhou, de fato, 82,47% versus 17% do tempo em modo de estacionamento, tá? Num total de 32,8 horas para este período que nós estamos definindo. Vamos pegar aqui um outro equipamento. Vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui nesta máquina. Veja que essa aqui já iniciou. Agora nós vamos visualizar a L60F, tá? E vamos atualizar. Neste momento vai aparecer os dados da L60F nesse período aqui, ó. Durante esse período, tá? Essa máquina teve um consumo de 6,5 litros por hora, tá? Teve um consumo de 334 litros. Ficou em serviço, entendeu? 49%, e os outros 50% a máquina ficou funcionando em modo de estacionamento. Ou seja,
de 100% do tempo, a máquina passou 50% do tempo em marcha lenta, com o motor ligado, mas sem nenhuma função ativada, ou seja, o sistema hidráulico não foi ativado. Foi por isso que esse equipamento apresenta aqui um baixo consumo de combustível para essa data. Vamos pegar aqui um outro exemplo. E vamos atualizar. Aqui não consigo ver nenhuma informação. Por quê? Porque este equipamento está com mais de 4 dias com o motor desligado. No terceiro submenu, aqui relatório de máquinas, para este exemplo que nós estamos dando aqui, nós temos aqui a identificação do equipamento, o chassi, logicamente, a quantidade de horas que a máquina operou para esse intervalo de data aqui, ó. Ok, velocidade média que esse equipamento teve, distância percorrida e número de partidas. Vamos fazer um outro exemplo aqui, a EC240, e vamos atualizar. Aqui exige um cuidado. Veja aqui, eu evidenciei uma EC240, só que não apareceu nenhum relatório aqui. Por quê? Porque aqui em cima, neste ícones, está clicado uma carregadeira. Então o sistema ele nunca vai conseguir mostrar dado nenhum, porque vão ser incongruentes. Ou seja, as informações de uma carregadeira são incompatíveis com uma de uma escavadeira. Então, nós temos que vir aqui e clicar no ícone que apresenta uma escavadeira de esteira. Muito bem, agora sim, as informações aparecem aqui embaixo. Então nós temos a identificação do equipamento, o ID do equipamento, a quantidade de horas que essa máquina trabalhou dentro deste período aqui, ok? O modo de trabalho em que o motor trabalhou, ou seja, aqui é um nível percentual, tá? De horas. Aqui nós temos a distribuição de modo de trabalho percentual. E aqui nós temos o tempo de deslocamento, também em percentual. Como são informações que têm um cunho mais técnico, será necessário, caso algum dos clientes queiram se aprofundar nestas informações, procurar o gerente de sua filial, no caso a gerência, a filial que faz atendimento, para que realmente possam fazer uma explicação mais profunda sobre esses parâmetros funcionais. Este terceiro submenu, produção, nós não vamos ver, porque neste momento não temos equipamentos a não ser os caminhões articulados A35 para cima, que é possível fazer esse levantamento de produção. Uma vez que para medir, mensurar a produtividade do equipamento, exige que existam sensores que possam medir as cargas, etc. Tá? Turno de trabalho também é uma questão que depende muito de cliente para cliente, uma vez que poderá ter máquinas trabalhando em turno diferente. E aí é possível definir através desses ícones aqui, entendeu? Turno 1, turno 2 ou turno 3. Mas isso é algo que cada cliente poderá depois fazer uma análise mais criteriosa. No terceiro menu superior, gerenciamento de serviço, temos alguns submenus tais como alerta, alarmes, histórico, plano de serviço, teste de freio, notificações. Em alarmes, como no caso aqui que está evidenciado mais C240, temos vários alarmes registrados para os períodos em questão, tais como nível do óleo do motor, queda de pressão, temperatura do líquido de arrefecimento. O sistema ele gera esses alarmes quando detecta uma falha em algum sistema. Esses mesmos alertas que são visualizados pelo cliente também são visualizados pelo dealer, o qual, dependendo da gravidade da falha,
irá entrar em contato para parar o equipamento e mandar uma equipe técnica no local para fazer um diagnóstico. Plano de serviço. O plano de serviço é algo extremamente importante, visto que cada equipamento exige e tem um intervalo de hora para manutenção. No entanto, o cliente ele pode criar o seu próprio plano independente do plano exigido pelo fabricante. Um exemplo, vamos fazer de conta que este equipamento em questão, ou no caso o cliente, queira fazer uma manutenção a cada intervalo de 200 horas. Como é que é feito esse procedimento? Primeiro, a gente tem que ir aqui, plano de serviço. Clicamos em plano de serviço e vamos verificar que aqui já existe aqui, esses 3 primeiros planos aqui. Vou até deletar este aqui, no caso, exemplo aqui, para ficar melhor o nosso entendimento. Pronto. O sistema ele já vem configurado com 3 planos de intervalo, de 125 horas, de 250 horas, de 500 horas, ok? Só que eu posso criar o meu plano de serviço. Vamos adicionar aqui um plano de serviço. Eu posso adicionar esse plano de serviço a partir desses existentes ou criar um a partir do nada. Vamos primeiro criar um a partir deste intervalo aqui. Vamos criar um plano de manutenção com intervalo de 250 horas. Clicamos aqui, Primeiro passo é definir um nome para esse. Nesse caso aqui eu vou colocar aqui como intervalo. Vou colocar um O. Tá? Este plano de serviço está com um intervalo de 250 horas. 250 horas, 500 horas, 750, 1000 e assim sucessivamente. Até, no caso aqui, até 10.000 horas. Eu digo que eu quero ser alertado em dias ou em horas, dependendo do que eu queira. Neste nosso exemplo aqui, esses intervalos de manutenção eles estão com alerta de 40 horas. E eu vou salvar como? Voltamos aqui ao plano de serviço. Veja que agora eu tenho um terceiro plano. Este plano eu posso anexar ao meu equipamento. Então, como eu criei esse plano a partir desses pré-existentes, vamos pegar agora um outro exemplo, criando um plano a partir do zero, ou seja, sem necessariamente utilizar um dos modelos. Então, eu vou aqui em adicionar. Vamos criar aqui um plano com o nome teste. Vamos salvar. Opa. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui teste. Ok. Então agora nós vamos adicionar os intervalos que a gente pretende aqui, tá? Vamos colocar aqui como sendo intervalo de 200 horas. Eu quero a cada 200 horas, tá certo? Ter uma análise. Eu quero ser alertado faltando 20 horas. Opa, aqui é o 250, é o mesmo intervalo. E aqui quero ser avisado com intervalo de 20 horas. Eu vou adicionar. Pronto. Já tenho aqui 200. O próximo vai ser quanto?
sem intervalo de 200, 400 horas. Mesma coisa, 400 com aviso de 20 horas. Veja que por este método é muito mais trabalhoso, porque eu tenho que ir inserindo todos os intervalos. Agora, 600 horas, 600 horas, mesma coisa. O nome deste plano, 600 horas, e ser avisado com 20 horas. No nosso exemplo anterior, pegando o modelo pré-existente, é muito mais rápido, uma vez que já está tudo inserido lá. E vamos salvar. Pronto. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui um plano específico criado para o meu equipamento. Tá? Então, apesar de ter intervalos predefinidos de 250 horas, 500 horas, de 1000 horas, o cliente, ele pode, entendeu, predefinir um intervalo próprio para a sua operação. No caso aqui, essa aqui ficou 250, vamos corrigir. Podemos voltar lá, eu posso vir aqui, né? Veja que é editável, eu posso editar, salvei, e vamos ao plano novamente. Pronto. Teste, né? Então, esse aqui é um teste. Veja que o intervalo de hora desse aqui, chamado teste, é 200 horas. Posso também mudar o nome. Vamos editar novamente. Eu posso colocar aqui intervalo de 200 horas. Posso colocar aqui intervalo máximo, 2 meses. Eu posso colocar aqui 5 dias. Então eu tenho flexibilidade para poder alterar os planos. Voltamos em plano de serviço e novamente daqui, eu tenho um plano predefinido. Muito bem, esse é um plano de serviço. Eu posso anexar esse plano de serviço agora ao meu equipamento. Então vamos aqui, plano de serviço. Clicar em plano de serviço. Veja que para este equipamento não existe nenhum plano ainda pré-definido. Então eu vou aqui e existem os planos pré-definidos. Eu quero colocar um plano de serviço de 200 horas, o qual eu criei. Então eu vou aqui e vou aplicar. Pronto. A partir desse momento, entendeu? Eu tenho um plano aplicado de 200 horas de manutenção preventiva e etc., no qual eu vou ser alertado com 20 horas antes desse intervalo. Eu também tenho planos de peça. Clicamos aqui no ícone peças de desgaste. Vamos supor que o nosso equipamento, esta EC240, trabalha numa região extremamente contaminada. E eu preciso trocar o filtro de ar a cada intervalo de 150 horas, por exemplo. Então, o que é que eu faço aqui? Eu defino aqui a referência do componente, no caso aqui, vamos colocar aqui o filtro de ar, o kit de filtro de ar, 3225. Eu posso descrever aqui kit filtro de ar. E eu posso dizer que eu quero ser comunicado com a cada 150 horas, ou seja, eu tenho que trocar esse item a cada 150 horas. Eu defino a cada 150 horas a troca obrigatória deste item. E eu ponho aqui o alarme que eu tenho que receber antes. Então eu quero ser avisado 10 horas antes de chegar nesse ponto aí, e eu vou adicionar. Pronto. Já tinha até um aqui, eu vou eliminar esse aqui, eu vou excluir. Pronto. Eu tenho aqui, tá? Eu defini
que neste equipamento que eu vou aplicar essa peça de desgaste, eu poderia colocar aqui material de penetração, dentes e etc. também para esse equipamento. Mas no nosso exemplo aqui eu coloquei um kit de filtro de ar. Só que agora eu vou ter que anexar esse item de desgaste nesse equipamento, assim como eu coloquei o plano de manutenção de serviço. Então eu vou aqui em anexar peça de desgaste. E vou anexar essa peça de desgaste. No caso esse aqui, ó, 15, 19, 32, 25, kit de filtro de ar. E vamos aplicar. Pronto. Agora nós temos uma segunda atividade a fazer. Se vocês observarem, nós temos aqui zerar horas. O que significa isso? Que eu quero que esse filtro seja trocado a cada 150 horas a partir da hora atual do equipamento. Ou seja, o equipamento hoje está com 3.413 horas. Eu quero que a partir deste ponto ele comece a contar e me informar. Entendeu? Uma vez que eu troquei agora esse filtro, eu quero que daqui a 150 horas eu seja informado. Então eu vou zerar as horas aqui, ó. Ok? Ele pergunta, deseja zerar as horas para esse intervalo de troca deste item? Ok. Pronto. Zeramos a hora. Ok? Nós temos aqui a aba notificações. Em aba notificações, são todas as notificações no qual eu quero ser alertado. Por exemplo, eu informei logo no início que nós definimos uma área, uma cerca geográfica virtual. Para eu ser informado sobre isso daí, eu tenho que definir as pessoas que irão receber essas notificações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é notificações. O que eu tenho de notificações? Nesse caso aqui eu não vou ter nada, porque eu não adicionei nada. Então, vamos adicionar aqui, ó, adicionar notificações. Eu vou criar um padrão de notificação. Vamos colocar aqui como teste 1. Veja que eu tenho para este equipamento aqui, eu posso definir notificações do tipo CareTrack, alarmes e ok, então vamos aqui no CareTrack. Em CareTrack vocês vão verificar que eu tenho várias notificações. Se nós definirmos todas as notificações, por exemplo, quando eu tiver, por exemplo, um serviço vencido, serviço vezes hora, troca de peças, troca de peças de desgaste, enfim, ó, aquele exemplo que nós colocamos ainda agora com peça de desgaste. Se eu não colocar isso aqui para ser notificado, eu não vou ser notificado nunca. Então eu preciso clicar aqui nele e aí eu ponho para cá, ó. Então veja que está aqui. Agora, esse alerta, esse alarme, eu quero receber por SMS ou por e-mail? Eu quero receber por e-mail. Não, eu quero receber por SMS, ou seja, eu posso deixar as duas. Ou apenas por e-mail. Tá? Vamos escolher um outro. Limite temporal geográfico. Aquele limite que nós criamos no início. Então vamos colocar aqui também. Eu quero ter um alerta por via celular, né? E assim sucessivamente, ou seja, eu tenho várias outras opções para ser alertado, então são muitas. Vamos agora escolher da parte de alarmes, que são as falhas. Então aí eu tenho também vários, ó, pressão de carga do turbo, pressão do óleo do motor. É importante? Sim, é importante, porque significa a vida útil do equipamento. Posso colocar aqui. Pronto, eu quero receber o aviso via SMS e via e-mail.
Temperatura do líquido de arrefecimento é importante. Posso colocar via SMS. Temperatura do óleo do motor, pressão dos gases, tensão da bateria, né? Enfim, eu tenho aqui N notificações a ser recebida. Vamos deixar como exemplo apenas esse daqui. E vamos salvar. Pronto. Eu já salvei as notificações que eu vou aplicar neste equipamento. Porém, eu ainda preciso definir qual vai ser as pessoas envolvidas, ou seja, os destinatários. Então eu venho aqui, ó, em destinatários. E vou adicionar o destinatário. Eu preciso colocar o nome da pessoa. Vamos colocar aqui fulano. Eu posso colocar aqui o telefone da pessoa. Como nós estamos no Brasil, nós temos que seguir essa nomenclatura. Mais 55, que é o código de área do país, código do Brasil. O DDD local, vamos colocar aqui, por exemplo, 85, Fortaleza. E vamos colocar um número qualquer. Vou colocar aqui o meu. 91799800. Né? E definimos aqui o e-mail, ó. Fulano arroba fulano.com.br. E eu vou salvar. Pronto. Eu já tenho agora uma pessoa adicionada. Agora eu vou anexar essa notificação, ó. Então, clicamos em notificação. No caso, o equipamento que está evidenciado aqui, eu vou lá, coloco, ó, notificação teste 1. E eu vou aplicar. Pronto, eu apliquei. Se eu tiver outros equipamentos e eu quiser criar outras notificações diferentes, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui em notificações e adiciono uma nova notificação. Ok? A aba anti-furto ainda não está sendo utilizada, ainda não foi liberada pela Volvo e, portanto, ainda não foi homologada. Em administração, que é a nossa último menu, a administração, o cliente proprietário do equipamento terá aqui algumas opções interessantes. Por exemplo, ele pode criar um usuário, ou seja, além dele fazer a verificação e o acesso ao site, ele pode definir outras pessoas que também vão ter acesso a esse site. Porém, ele pode fazer o seguinte, ó, aqui nós temos o teste treinamento, que no caso é esse aqui em teste. Eu posso adicionar mais uma pessoa para fazer acompanhamento junto comigo, no exemplo aqui. E eu vou colocar aqui, logicamente, o e-mail da pessoa. Vamos colocar aqui o fulano, que agora eu coloquei ali, né? Fulano arroba fulano.com.br. E o cargo dele? Se eu colocar como administrador do cliente, ele vai ter todas as prerrogativas que eu tenho. Ou seja, ele vai poder incluir, ele vai poder tirar plano de serviço, incluir plano de serviço. Ou seja, ele pode alterar e mexer na configuração total do portal. Se eu colocar apenas como usuário do cliente, que é o que eu mais recomendo, visto que é importante que tenha apenas uma pessoa que consiga fazer essas padronizações. Se eu colocar como usuário do cliente, ele vai poder visualizar
as informações, porém ele não vai conseguir mexer na configuração. Ou seja, ele não vai poder criar plano de serviço, ele não vai poder criar ou deletar, por exemplo, cerca virtual ou cerca temporal, enfim. Ele não consegue mexer nos parâmetros, ele consegue visualizar, ele consegue ver onde está o equipamento, a hora que está o equipamento, como está sendo utilizado, mas ele não consegue mexer no equipamento. Então definimos uma senha, 1, 2, 3, hipoteticamente aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha tem que ter no mínimo 6 dígitos. Dei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, um exemplo, né? Colocamos o sobrenome aqui, fulano, nome, o sobrenome, sei lá, fulano, tá? E vamos salvar. Pronto. Neste momento, o fulano ele vai receber um e-mail, tá, informando que a partir de agora ele também tem acesso à visualização dos dados, tá? Em grupo personalizado, nós vamos definir, hipoteticamente, vamos imaginar que eu tenho 4 equipamentos. 1, 2, 3, 4. E eu digo que esses 2 equipamentos aqui estão numa região determinada, por exemplo, Recife, e esses outros 2 equipamentos, por exemplo, estão em Fortaleza. Então, para que eu possa, no menu inicial aqui, visualizar a região que ele está, onde está localizada, eu vou aqui e adiciono uma personalização. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui como Recife, por exemplo, tá? E eu vou atribuir os equipamentos que estão em Recife. Atualizo. Veja que apareceu os 2 equipamentos. Aqui, ó, marcar para adicionar, estou marcando. E eu vou salvar. Pronto, você vê que os 2 equipamentos já desapareceram, tá? Esses outros 2 que eu ainda não identifiquei, eles estão na aba não atribuídos. Se eu quiser ver as máquinas que estão na região de Recife, estão aqui. Eu vou agora atribuir essas 2 aqui a uma região chamada Fortaleza, né? Então, vou colocar aqui, ó, adicionar. Vou colocar aqui Fortaleza, porque esses equipamentos estão em Fortaleza, então vai ficar mais fácil eu visualizar os equipamentos. Mesma coisa, eu evidencio os 2 equipamentos, atualizo, veja que os 2 equipamentos apareceram aqui, vou marcar e eu vou salvar. Pronto. Veja que agora eu tenho aqui, ó, o grupo personalizado. As máquinas que se encontram em Fortaleza são essas, e as máquinas, no meu exemplo, estão em Recife, são essas. Então, se eu quiser saber, ó, eu vou aqui, né, eu posso, de repente, apenas visualizar as máquinas que estão nessa região. Aí eu vou aqui, ó, mapeamento e rastreamento. Ó. E a gente consegue verificar as máquinas que estão nessa região. Voltando à administração, nós temos o último submenu, que é perfil. Então, meu perfil aqui, ó, um cuidado especial. Tá? Se você alterar esse seu e-mail aqui, você tem que ter o cuidado de sempre alterar a senha, que está aqui, ó. Você pode inclusive mudar a senha que você recebeu, sem problema nenhum, ok? Então aqui são os dados seus, tá? Você pode alterar o telefone, você pode alterar o seu sobrenome, enfim, você tem toda a opção de fazer. Terminou de fazer essa operação, você vai aqui e salva. Pronto, foi salvo com sucesso aqui, ok? Vamos voltar aqui para mostrar
algo importante. Vamos colocar aqui mapeamento, vamos voltar a visualizar o equipamento geograficamente. Eu tenho uma outra opção que, além de visualizar através desse mapa aqui, eu posso ver via satélite. Então eu clico aqui em via satélite e eu tenho essa opção a mais. Então eu consigo ter uma visão mais real do terreno aonde o equipamento se encontra. E eu posso dar um zoom, para saber mais ou menos aonde a máquina está operando. Ok? Então, basicamente, o processo de navegação no site, no portal é esse. É um site altamente intuitivo, não existe nenhuma dificuldade ou algo complexo. E tendo alguma dúvida nessa operação, procure o seu gerente local para dar maiores explicações ou tirar dúvidas sobre qualquer procedimento na utilização. Até mais.